chegou a hora mais esperada aqui, que é o resultado aqui do nosso Challenge 3D aqui da Celeiro. E eu tô com o Felipe Hudson, né, que ajudou nessa trajetória aqui desse challenge, né, fazendo as lives e observando ali, curtindo ali, dando dica ali para os participantes. E a gente está aqui, a gente se juntou com o Rafa. Hoje é aniversário do Rafa, então a gente deu a folguinha para ele, né? Não queria, né, Hudson, atrapalhar ele agora nesse momento. Mas assim, a gente se juntou agora há pouco e a gente chegou ao resultado dos vencedores do challenge. E a gente vai começar a apresentar aqui os vencedores. Não é isso aí, Felipe? Isso aí. Bom, primeiro, né, oi galera, tudo bom? Né, para mim foi um prazer imenso aí, muito gratificante mesmo ter participado, né, ter tido aí a honra de ser convidado pelo Thiago Savona, né, que é alguém aí que eu tenho extrema admiração, né, um amigo aí de longa data. E tá participando aqui com vocês. Desculpem, eu não acabei que eu não dei muito pitaco lá, né? Não deu também para falar nos trabalhos de todo mundo, mas mesmo assim todo mundo tá de parabéns. Eu gostei muito até de ver a participação e a forma como a galera participou, né, do desafio. Acho que inclusive a galera até se ajudando, né? Quem estava ali concorrendo e tal, a galera também, né, elogiando. É isso aí mesmo. Eu acho que esse é o espírito, né? E que tem tudo a ver com o tema, né? O espírito de Natal. Mas eu gostei demais, então assim, para mim foi uma honra e foi muito legal até ver aqui o resultado final. Caramba, os trabalhos de vocês assim ficaram muito legais, vocês são muito criativos e gostaria também de dizer que vocês todos têm as vozes muito bonitas, porque eu ouvi o áudio, caraca, queria ter uma voz assim, parada, né? Toca o coração. Mas, enfim, valeu, Thiago. Pode continuar que eu já estou falando besteira aqui. Beleza. Então, a gente vai começar a ver agora os resultados. A gente vai começar em ordem decrescente, tá? Do último para o primeiro. Então, vamos nessa. Só um lancezinho aqui, galera. Aumentando o suspense, né? Sabe? Todo mundo aí eu falo. Mas, enfim, né? Só lembrando aí que o Rafa, tá? Participou aqui, conversou com a gente, né? A gente conversou sobre as imagens, mas justamente o que o Sava estava falando aí, hoje é aniversário do Rafa, então, assim, teve que ser um lance, né, breve ali, deu para a gente conversar legal, só que infelizmente ele não está aqui justamente, né? Porque, pô, é aniversário, vamos dar o desconto aí, né? Só lembrando que depois, ainda assim, ele se disponibilizou, né, Savona? Dele fazer uma análise aí até da galera que não ficou entre os 5, eu vou fazer o mesmo também. Tá? Então a gente vai falar da galera aí das imagens da galera que de repente aqui não foram premiadas, mas a gente vai aí dar umas dicas aí para, né, de repente a pessoa começar já a se ligar, né, onde precisa melhorar mais, onde de repente pode aí criar aí um guia para os estudos, beleza? Então Beleza. Só isso aí mesmo que eu gostaria de acrescentar. Beleza, então em breve, assim que o Hudson e o Souza liberarem os links de review, eu faço a postagem aí para vocês poderem avaliar isso aí, beleza? Então vamos seguir para o resultado, tá todo mundo ansioso. Então vamos nessa. Só vou compartilhar aqui a minha tela. Então vamos lá, Hudson, preparado? Maravilha. Então vamos lá para o quinto colocado e vamos nessa. Então o quinto colocado aqui é o Darlon Ximenes e o Hudson vai falar um pouquinho aqui em relação ao projeto do Darlon aqui. Maravilha! Primeiro de tudo, Darlon. Não sei se é Darlon ou Darlon, mas parabéns, tá? Sua imagem realmente, né, ficou bem legal. Eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. Maravilha! Bom, Darlon, parabéns, né? A sua imagem aí está entre as 5 mais interessantes, digamos assim, né? Um dos 5 vencedores do Challenge do Savona. Então, meus parabéns, sua imagem aqui ela ficou bem legal, né? E assim, tem muito ponto positivo nela, né? Um lance bem legal aqui que óbvio, né? Você tem um personagem que já é algo assim que deixa a imagem bem apelativa mesmo. E rolou um lance interessante até enquanto a gente estava conversando aqui com o Rafa, né? Porque a gente estava olhando várias imagens, a gente chegou na sua
né? A sua já para todo mundo, né? Tanto eu quanto o Rafa, quanto o Savona, primeiro cada um selecionou 5 imagens para um não influenciar o outro. E aí depois sim a gente juntou as 5 que cada um achou melhor. E a sua tava lá. E assim, o Savona, né, ele esteve acompanhando todos vocês de uma forma muito mais presente, até porque ele fez algumas lives para ir refinando, né, os projetos. E eu já tinha colocado, né, entre as 5 que eu selecionei, eu já tinha colocado a sua justamente em 5º lugar mesmo. Não foi uma decisão fácil, tá? Só para deixar claro aqui para a galera que, assim, todas as imagens que foram vencedoras, que estão premiadas, todas elas aí têm condição de chegar até, né, em uma colocação aí, em qualquer outro concurso, né, de repente aí tá em primeiro, tá? Bom, só que qual que é o lance aqui? O que né, na sua imagem aqui eu acho que foi um tanto quanto, assim, para mim, pesou. Né, eu discutindo, inclusive, com o Rafa e o Thiago, né, eu fiquei muito na dúvida em relação a esse elemento aqui da direita. Né? E aí o Savona, ele me explicou, não, então, Felipe, lá na live, né, que eu fiz com eles, ele me explicou que, pô, é como se fosse um jogo, então tem levels e tal, e aí, né, você vai meio que passando por cada guardião, né, de presente e tal. Eu, tá, agora eu entendi. Só que assim, tanto no seu briefing, né, no áudio lá que você mandou, você não menciona isso. Então, eu fiquei realmente, eu olhei essa imagem, caramba, tem muitos elementos individuais bem legais, né? O próprio personagem, né? Tem a torre aqui, que ficou interessante, né? Tem um segundo personagem lá atrás, né? Mas eu fiquei muito em dúvida em relação a esse elemento, justamente porque essa plataforma aqui que eles estão, que é justamente o que de repente aí seria as plataformas onde, sei lá, você ia pulando de level em level, para mim ficou muito com uma cara de uma base mesmo para o personagem, uma base para a cena. Né? Então eu olhei assim, caramba, sei lá, ele quis de repente colocar um outro personagem numa outra base para meio que mostrar, né, que existem vários guardiões de presente e tal. Né? Eu não fiquei muito com esse lance da ideia do game na cabeça. Mas aí o Savona me explicou, eu falei, caramba, tá. Mas aí a gente falando, pô, mas isso deveria, de repente, ou já tá no briefing dele ali, né, que ele teria feito questão de postar na imagem final, ou disso já está meio que entendido assim que alguém olhasse a imagem. Porque, por exemplo, você imagina alguém que não sabe nada a respeito do challenge e ele vai olhar essa imagem, né? De repente ele vai ter uma leitura muito parecida com a que eu tive, né? De repente, caramba, esse elemento solto aqui, né? O que será que ele é? Bom, existem outros aspectos aqui, apesar de eu achar, né, que a textura ficou bem interessante. Não sei, aqui me dá uma sensação de ter um sim. Eu não sei se tem, de repente, uma quebra aqui. Eu até vi lá um vídeo que você tem um breakdown e tal, mas me dá uma sensação disso daqui ser muito mais um sim do que uma quina de alguma coisa ali. Né? Então, eu estou vendo um sim que acaba dando uma sensação de uma textura e um relevo bem plano, apesar de que a ideia é parecer que tem vários blocos aqui, um encaixado no outro, né? Eu consigo ter essa sensação, né, em relação a esses aqui, que provavelmente são modelos mesmo, se eu me lembro bem. Aqui, inclusive, dá para ver bem, né, já que ele faz um volume na silhueta, mas a textura nem tanto. Então, de repente, ou melhorar o aspecto aqui de displacement, né, ou até do normal map, e aí melhorar esse aspecto, né, não ficar tão flat. Teve essa questão das bases, esse elemento aqui. E o personagem, apesar dele ter aqui, né, um design bem interessante, eu gostei das cores, gostei até da forma, né, do fluxo que ele segue, né, ele tem um lance aqui, né, ó, né, ele tem uma boa linha de ação e tal, mas achei o olhar um tanto quanto perdido, né, um tanto quanto aí não está muito natural, né, de repente se colocasse uma expressãozinha com um olhinho um pouquinho mais, né, as pálpebras de repente um pouquinho mais cerradas aqui, né, para dar aquela sensação de que está defendendo um lugar, né, uma expressão com um pouquinho mais de raiva e tal, né, a gente enxergar um pouco mais de atitude aqui
na expressão facial dele, já que o corpo está todo dizendo aqui, né, meio que está ameaçando. Então, foi mais ou menos isso, mas assim, as cores estão bem legais, né, gostei da luz, gostei, né, da modelagem em si, né, de todos os elementos. De repente, o próprio look dev mesmo aqui, eu acho que o espécula de todo esse elemento é que também deixou um pouquinho a desejar. Né? Não está me dando uma sensação que necessariamente isso daqui está se comportando como rocha. Talvez, Hudson, uma coisa que eu reparei em relação a esse projeto foi que ele estava fazendo toda a arte ali dele, né? E tirando o render, acho que, se não me engano, é o Marmon 7 que ele estava fazendo ali. E aí eu acho que a composição que ele fez, essa composição no Photoshop com essa névoa em volta, eu acho que ela apagou um pouco também a questão das texturas dele, como estava vindo, né, dos previews que ele tinha colocado. E aí afeta, né? Exatamente, né? E assim, tudo bem que sabendo depois que era um lance meio game, até, não, mas mesmo no game a gente vai tentar, obviamente, deixar isso daqui com uma cara mais de rocha possível mesmo, né? Eu acho que aqui foi o ponto técnico, digamos assim, eu acho que a parte mais conceitual, né? Esse elemento aqui, para mim, foi que pesou mais negativamente, e na parte técnica, eu acho que o shader mesmo, né, da rocha aqui foi o que me incomodou mais. Um outro aspecto muito importante em relação à composição, né, que o Savona aí estava falando, né, como tem essa neve e tal, e você quis colocar esse elemento, acabou que eu acho que ficou muito espaço vazio, né? E aí a peça acabou se desvalorizando um pouco justamente porque você quis jogar esse elemento, né? E aí acabou ganhando muito espaço aqui, muito espaço aqui. Eu achei que a peça como um todo ela começou a ficar um tanto quanto perdida no meio da imagem, tá? Mas seria mais ou menos isso, tá? Mas assim, eu não vejo todos esses pontos que eu estou apontando aí de forma, digamos, negativa, eu não vejo eles nenhum como um pecado mortal, não. Eu não vejo que não foi nenhum ponto extremamente negativo. Eu acho que foram pontos que foram relevantes e o somatório deles é que, na verdade, fez com que tivesse uma determinada perda, né? Mas eu não acho que, por exemplo, a composição está ruim, está péssima, né? São vários pontinhos aí que eu acho que somaram para que a imagem tivesse aí uma determinada perda, tá? Mas, no geral, cara, tá muito legal. Acho que a ideia do personagem tá muito legal, né? As cores que você usou, que você escolheu, tá muito legal. Os elementos estão muito legais, tá? Então, seria mais ou menos isso. Não sei se você concorda com tudo que eu disse aí, Savona. Concordo. A gente já tinha conversado isso antes, né? Analisado essas imagens, assim. E foi isso. Até no início, a gente até conversou em relação na live, assim, a questão do olhar, né, do personagem ali, quem está vendo, talvez o olhar ameaçador, né, visto, no caso, quem está vendo ali a ponta da lança, né, um olhar, uma coisa que falasse mais um pouco ali aquela expressão. Eu entendi a questão do level, a gente tinha conversado também isso, essa questão do level, mas assim, você está de parabéns, né, pelo projeto. E em relação à premiação, tem algumas novidades aqui. Não é isso, Hudson? Isso aí. E assim, o quinto colocado, ele vai poder escolher, né, entre o volume 1 ou 2, né, do meu workshop, né, da Torre Medieval. Então, tem essa alteração agora. Ele vai poder escolher entre o primeiro volume e o segundo, tá? Na verdade, antes ele estava restrito a escolher qual volume? O que ele ganhava automaticamente era o volume 1, né? Que é a parte de toda a modelagem, conceito ali, de design que eu criei. E agora ele vai poder escolher entre 1 e o 2. Entre 1, que é da parte da modelagem, e o 2, que é a parte de UV, Substance Painter, né? A parte de toda o look dev, né? Sim. Do curso. Então, ele tem essa opção aí de escolher. Beleza? Então, e essa alteração tá ligada, né, ao próximo prêmio. Deixa eu até compartilhar aqui minha tela. Então tá, então vamos conhecer aí o
o próximo vencedor, e é que teve uma coisa inusitada, né, Felipe? A gente teve uma dificuldade imensa e eu vou apresentar aqui para vocês. E dizer uma coisa interessante. Nós não tivemos o quarto colocado. Não é isso, Felipe? Isso aí. A gente não teve quarto colocado. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Então aqui, tivemos um empate. Um empate aí, essas duas imagens, elas... a imagem do Bruno Fortuna e do Felipe Michele Oliveira foram as duas imagens aí que deram um trabalhão aí pra gente, para eu, pro Rafa e pro Hudson. A gente ficou até agora pouquinho discutindo aí como seria esse resultado. As duas imagens, elas têm vários aspectos aí que a gente meio que ali brigou, cada um defendendo ali o ponto de vista, e a gente achou ali que essas duas imagens, elas tão incríveis e elas têm um impacto técnico ali. E eu queria que o Felipe falasse um pouco disso, né? Desse aspecto aí, Felipe. Não, tranquilão. Eu consigo compartilhar minha tela aqui? Consegue. Manda brasa aí. Vou compartilhar aqui. Maravilha. Eu estou aqui com a imagem primeiro do Bruno. Bruno e Felipe, tá? Parabéns aí, tá? A imagem de vocês aí realmente ficou incrível, né? Muito legal, muito bem executado. E aí, por que a gente acabou chegando na conclusão que era melhor, né, empatar? Porque assim, um colocou essa aqui como quarto lugar, o outro colocou como terceiro, aí depois um mudou e falou, não, realmente essa daqui é o terceiro, e aí a outra é o quarto. Então assim, ficou aquele lance, né? Pô, porque essa aqui tem um aspecto X, e o outro, essa aqui tem um aspecto Y, que tal? Bom, fazendo um balanço geral aqui da coisa, eu vou primeiro focar aqui na imagem do Bruno, que é o seguinte, Bruno, cara, primeiro de tudo, parabéns, a sua imagem, ela tá muito legal, tá muito bonita, né? Só que assim, o que acontece? Em termos de aspectos técnicos, né, como por exemplo, modelagem, a própria texturização, o design que você desenvolveu, cara, tá tudo sensacional. Ficou muito legal mesmo, né? Só que aí tem aquele lance em relação ao tema, que inclusive ouvindo lá o seu brief, né, o seu áudio, muito legal, inclusive, né, que você foi justamente aonde no ponto aí do cerne mesmo, né, do Natal, que é justamente lembrar aí o nascimento, né, de Jesus Cristo. E aí você colocou a manjedoura, né, que está bem aí no centro da imagem, né, um elemento justamente importante, que é o que, né, chama a atenção aí para o tema, em função também aqui, inclusive, da estrela de Belém, né, que foi o sinal que receberam justamente, né, em relação ao nascimento, e é um símbolo muito forte, né, no Natal. Então, assim, são dois elementos aí que faz a gente olha a imagem, caramba, né? Ouvindo o seu briefing, na hora vem, caramba, que legal, né? E aí tem toda a questão aqui da casinha ser humilde, né? Ser aquele lance simples, que é, né, justamente aí o espírito mesmo da coisa, né? Que é justamente a gente ser, né, ser simples, né? Por mais que Jesus, sei lá, é o Deus, né, na Terra, ainda assim, né, as coisas são o mais simples possível, né, sempre lembrando esse lance da humildade e tudo mais, né, da simplicidade. Bom, só que qual que é a questão aqui que pegou em relação a outra imagem, que depois eu vou falar da outra imagem? É que assim, ficou tudo um tanto quanto, se eu não tivesse ouvido o seu briefing e também a presença desses dois elementos aqui, no geral, eu achei a imagem um tanto quanto triste e ela remete até um lance meio, digamos assim, sombrio, né? Um tanto quanto dark até, uma coisa meio até Halloween, porque você tem teias de aranha, né? Inclusive uma presença forte até de teia de aranha. Você tem um céu muito nublado, extremamente nublado, um céu até, assim, digamos, de cena de terror.
Não, a sua imagem ela não está aterrorizante, tá? Vamos deixar claro aqui. Mas são elementos que vão se somando. Então, assim, um céu escurão, óbvio, tá à noite, mas a única estrela que se vê é a estrela de Belém. Eu acho que se tivesse um céu um pouquinho mais feliz, digamos assim, com algumas outras estrelinhas e tal, né? Então, assim, um céu muito nublado, né, sem a presença de nenhuma estrela. Eu acho que ter outras estrelas, ainda assim, não tiraria o destaque da estrela de Belém, né, já que ela é muito maior, né, e muito mais brilhante do que as outras, mas já deixaria o lance aqui um pouquinho menos thriller, digamos assim, tá? Até porque as cores que você procurou, que assim, é uma paleta que tá funcionando bem. Paleta muito boa, né? Tá legal, só que é o vermelho, né? Então assim, tá o vermelho, um lance do azul meio até o roxo, né, por causa da luz do luar e tal. Uhum. E as teias de aranha, então assim, começou a ficar um lance meio thrillerzão mesmo, tá? Mas tecnicamente e até, né, a sua ideia ela foi muito boa. Eu acho que só assim, se de repente fosse um verdinho, ou até poderia ser um vermelho, mas assim, tivesse uns outros elementos, sei lá, uns animaizinhos, sei lá, uma ovelhinha, uma vaquinha, por mais que fosse, ou um passarinho, sei lá, para dar aquela sensação de que assim, ó, estamos esperando ele chegar. Mais alegria, né, Hudson? Aí arremeter mais ao Natal, sabe? Mas eu não vejo, cara, olha, a execução, caramba, o design da casa, cara, tudo, sabe? A parte da pintura, né? O hand paint tá muito maneira, muito legal. Né? Ele soube até colocar aqui, ó, elementos assim que tem um valor maior, né? Só uns pontinhos, justamente para trazer todo o cenário, para o cenário não ficar totalmente apagado, né? E aí você fica só com a parte central. Então, assim, isso aqui... Faltou mais elementos assim para remeter o Natal, a coisa mais feliz, que não comprometeria o estilo. Ele poderia manter o estilo, mas eu acho que a coisa um pouco mais... Alguns elementos que fizessem mais a associação com o Natal direto, né? Isso. E assim, se a gente não tivesse o briefing, a gente não conseguiria avaliar o que ele falou, né? Assim, no caso, a ideia por trás da coisa ali. Até porque o foco ali da manjedoura tá tão pequenininha na cena, né? Ali dentro da casinha ali, que ela não... A gente não saberia isso. Mas, assim, tecnicamente tá... Tá fantástico. Show de bola. Tem até uma espada aqui, ó. Né, que aí entra naquele lance, né? Você foi no cerne do Natal, que é o nascimento de Jesus, né? Mas aí tem a espada, tem as teias, tem o vermelho, tem o céu nublado. Então, assim, essas coisas começaram a brigar, né? Por exemplo, sem sacanagem, assim, não tô depreciando não, tá? Pelo amor de Deus, é o que eu tô falando, tá fantástico. Mas, por exemplo, se você colocar uma múmia aqui, vai combinar, também vai combinar, entendeu? Eu acho que se colocasse outros elementos relacionados ao Natal, ia combinar, mas se você colocar com essa paleta aqui, com tudo que está aqui, se você colocar um morceguinho, alguma coisa, vai combinar, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Mas parabéns, tá fantástico. Eu já passo aqui para o Felipe ou... Pode passar, Felipe, à vontade. Beleza, deixa eu abrir aqui a imagem. Maravilha. Vamos lá. Felipe, parabéns também, cara. Sem sacanagem, a sua imagem, ela tem potencial, ela teria potencial aí para disputar até o primeiro lugar, né, Savona? Com certeza. Porque, assim, você realmente conseguiu colocar muitos elementos legais, né? Eu acho que você juntou de uma forma sensacional. Você foi muito feliz em juntar o medieval com o Natal, né? Porque você tem ali a lua, né? E você vê claramente ali o trenó, né? As renas passando. Então, assim, né? O Papai Noel vem desde essa época, né? Tem o lance da fantasia, que justamente tem o dragão aqui e tal. Muito legal até o seu briefing, né? Você falando do dragão, né? Foi muito maneiro mesmo. Cara, o castelo, o design do castelo... É muito maneiro esse contraste que você conseguiu dar, né? Porque, por exemplo, a gente consegue fazer claramente aqui a leitura do dragão,
que eu acho que, de repente, poderia ter apelado um pouquinho mais aqui para o rosto, de repente, sei lá, escolher uma outra pose, tudo bem que dá para fazer bem a leitura aqui, né, justamente em função da asa, ou de repente até escolher um outro ângulo, né, mas aí é teste mesmo. Mas como eu estava dizendo, né, ainda assim a leitura é muito legal, né, a composição é muito legal, porque você tem tudo isso daqui em primeiro plano. Essa torre aqui que já estaria lá atrás, né, e começaria a ficar perdida, você conseguiu trazer ela para dentro da cena justamente por causa do contraste, né, que ela tem aqui com a Lua. Cara, que ficou muito legal. E aí justamente, né, o cérebro, como ele é sedento por contraste, a gente bate o olho e já consegue ver muito rapidamente aqui o trenó. Né? Então, assim, remete ao Natal muito fácil. A questão da leitura mesmo da imagem, né? Ele foi muito... O dragão logo no primeiro plano, a gente vê o olhar do dragão, a gente vê também as bandeiras, né? E a haste da outra lá também apontando para a grande lua ali, que ela ilumina, né? Esse contraste com o Papai Noel ali. Então, tem esse direcionamento do olhar aí que foi ficou muito legal, porque assim, você imagina alguém lendo essa imagem, né? Primeiro que assim, o cérebro é sedento por contraste. Então, o primeiro lugar que a pessoa vai bater o olho, realmente, vai ser aqui. Vai ser aqui. Então, a pessoa olha, Natal, beleza. Para reforçar, você trouxe essa torre, que querendo ou não, ela tem, uma... Indo para lá. Indo para lá. Aí você chega aqui. Aí aqui tem um fluxo, indo para cá. Que, aqui tem um outro cara... Que leva de volta para poder... Exato. Outro cara apontando para lá, Então, você vem, viaja. Aí você chega aqui, opa, o dragão. Aí até... Eu consigo até entender pelo fato dele ter jogado a cabeça para lá. Porque, querendo ou não, você vai seguindo o fluxo. Né? O fluxo pelo menos pro dragão. E também quando você chega no dragão, você acaba fazendo o fluxo contrário, né? Você olha pro dragão onde ele tá. Isso, né? Eu gostei bastante. Espiral, né? Então, assim, aí você fica, caramba, você conseguiu fazer a galera varrer a imagem inteira. Né? Isso tá muito maneiro. Eu gostei até das coisas, apesar de estar um pouco lavado, mas eu gostei. E aí, o que foi que eu acho que pegou na sua imagem, Felipe? Porque assim, quando você olha, inclusive a imagem desse tamanho aqui, caramba, olha que fantástico. Ela é rica, né? A composição dela é riquíssima. Cara, fantástico. A luz da sociedade, cara, tá muito bom, tá muito maneiro. Só que aí qual foi o lance que pegou, cara? Porque quando eu peguei a sua imagem e eu quis ver ela em 100%, aí eu cheguei no 100%. Aí eu achei que ela perde drasticamente aonde? Eu acho que você exagerou um pouco no bump. E eu não sei se é só o bump exacerbado ou se ainda tem um especular aí que ficou um pouco alto. Porque o que aconteceu? Por causa desse bump, criou muita granulação, principalmente aqui, Aqui, porque aqui você ainda consegue dar o desconto, é aquele lance poroso da rocha e tal. Só que olha só, isso aqui tá longe. Olha esse teto aqui, tá longe, mas olha esse monte de pontinho que ficou. E esse pontinho, esse monte de pontinho, ele não dá uma sensação de que é algo natural da imagem, ele dá uma sensação de que é um defeito. E passa a sensação, Hudson, que a imagem foi entregue sem ser renderizada também. Exato, né? É exatamente isso que eu estou dizendo. Né? Não sei, parece que perdeu resolução aqui. Né? Até no dragão, olha lá, tem alguma coisa que... E assim, uma coisa que... a composição dela está extremamente forte, né? Em relação a gente comentou. E uma coisa que eu notei também que ela está... De uma forma geral, ela está um pouco lavada. Ela precisaria um pouco mais de uma correção de cor. Assim, tirando esse aspecto aí realmente do render, que não passa essa sensação aí muito especular, né? Na malha ali, como não tivesse sido o cálculo lá, não tivesse resolvido o render ainda. Mas é isso, acho que um pouquinho mais de composição, de correção de cor, acho que levantaria mais ainda e agregaria muito mais a isso. Mas, assim, tá fantástico. Não, tá maravilhosa essa imagem, cara. É engraçado, porque assim, corrigindo esse noise,
né, essa turbulência, é o que eu falei, ó, se eu olhar assim, porque aí você não vê a turbulência, olha que maravilhoso, né? Caramba, essa imagem está muito maneira. A ideia dela está muito boa. Para você ter ideia como é que isso prejudicou, né, ó, tenta reparar nessa haste aqui, ó. Olha como é que a própria haste ela ficou toda deformada. Parece que a silhueta dela é toda cheia de carocinho, né? Não é uma haste lisa. Né? Então, assim, dá uma sensação de que a imagem realmente, a qualidade dela está prejudicada. A qualidade dela não em termos de ideia, de execução, mas em termos até, sei lá, de resultado. Parece que teve algum defeito. Na hora que você foi publicar a imagem, deu um cálculo que causou esse lance ruim. Aí eu acho que comprometeu muito a qualidade, tá? E eu gostei bastante até as luzinhas, né? As luzes que ele colocou ali dentro, você vê que ilumina bacana. Caramba, a luz, ele tratou a luz realmente muito bem. Muito bem. Cara, tá muito legal, muito legal. Parabéns, de verdade. Parabéns. E junto com o Bruno, né, o Felipe, ele ganha a terceira posição, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui. Então, ele ganha essa terceira posição. E uma coisa que, por esse empate técnico, então o que acontece? O prêmio de quarto lugar, né, que seria o volume 2, então eu subi o prêmio, né? Então eu equiparei. Então o terceiro lugar vai ganhar o volume 1, o combo, né, volume 1 e o volume 2 aqui do workshop, né, da Torre Medieval. Então tá empatado aí. Então parabéns aos vencedores, né? Parabéns aos vencedores. E vamos para o segundo colocado. Não é isso, Hudson? Maravilha, é isso aí. Então, vamos lá. Então, o segundo colocado aqui do nosso challenge, o vencedor, é o Pedro Ragazzi, tá? Composição muito bonita, riquíssima também em questão da leitura da imagem. Sim. Né, das cores. Eu notei assim, eu gostaria que tivesse assim um pouco mais ávido de contraste, de correção, como a do Felipe que eu comentei, um pouco mais de contraste de correção de cor, na verdade, em relação a isso. Mas assim, tá bem executado. E eu queria sua opinião, Hudson, em relação a isso. Tá? Pode compartilhar a tela aí se quiser. Maravilha. Vamos lá então. Tô aqui me dando pitaco. Bom, seguinte, Pedro Ragazzi, eu acho que é isso. O cara é italiano. Bom, cara, parabéns, sabe, sua imagem maravilhosa. Em termos de ideia, cara, muito legal também o seu briefing. Né, o lance dele ter conhecido um Goblin, ele fazia só arma, né, antes. Caramba, e aí você vê ele entrando assim, vendo né, um brinquedo, né, que tem outro propósito. Então, assim, cara, muito legal a sua ideia, né, em relação a todos os elementos, né, os modelos estão muito bonitos, né, e é legal porque você ainda coloca aqui o resquício, né, justamente dele ter, né, antes ele era um ferreiro, fazia arma e tal, né, e você já viu os presentes aqui, né, essa transição. Cara, ficou muito legal. Tem uns elementos aí de fantasia, né? No caso aqui, o Goblin. Pode ser meio que convertido aí para um duende, né? Do Papai Noel. Então, assim, caramba. Cara, em termos de ideia, muito maneiro. A própria composição da cena também acho muito legal, né? Isso aqui meio que emoldurou a imagem como um todo. As cores estão bem legais, né? Apesar do Savonei ter salientado aí que pode, de repente, fazer algumas correções. Gostei muito desse volume light aqui, que justamente ajuda na leitura, né, apontando aqui para essa peça, né, que está em primeiro plano, que é o primeiro brinquedo, um brinquedo que o Papai Noel fez. Ele tá, caramba, olha aí, o que agora tá, né, a gente está fazendo brinquedo ao invés de fazer arma e tal. Muito legal. Aonde que eu acho, né, que em relação ao primeiro lugar aí, que a gente vai revelar daqui a pouco, né, eu achei que tem só um ponto aqui que eu acho que ficou mais relevante e que, de repente, fez a sua imagem aí perder um pouquinho, né? Justamente no apelo dos personagens. Eu acho que, assim, eles estão muito bem modelados, o design deles é muito legal. Eu vejo até em questão de gesturing,
Por exemplo, se eu olho de forma isolada, a mão, cara, tá muito legal, tá muito bonito, né? Ó, olha lá, ó, a mãozinha desse aqui, caramba, tá muito legal os dedinhos, né? Ó, aí um pouquinho mais dobrado, o outro ali, né? Ajuda a leitura. O pé É também. o próprio pé lá, tem fluxo em todos eles. Olha lá, ó, tem um Szinho aqui, ó. Pô, tá muito legal, né? E assim, meio que ajuda até a trazer aqui, né, ó, pro centro da imagem. Então, muito legal. Mas a pose, no geral, tanto do Goblin quanto do Papai Noel, eu achei que ficou um pouco duro, né? Então, você vê uma pose extremamente simétrica, no caso aqui do Papai Noel, né? O próprio olhar dele, né? Até a cabeça, né? Porque assim, poderia ter rolado meio que um twistzinho, de repente, da cabeça pro corpo, ou então um ombro um pouquinho mais na frente do outro, uma mão um pouquinho mais na frente do outro, apontando para cá, por mais que as duas estivessem com esse lance das mãozinhas abertas, né? Ou um pé um pouquinho na frente, outro um pouquinho para trás. Tudo isso ia ajudar, né? No fim das contas, ia somar muito na pose dele. E aí você vê que até a cabeça, né? Ela tá meio que seguindo a mesma linha da coluna e olhando para frente, não tá nem olhando para a peça, né? E ajudar muito se o olhar já tivesse direcionado para a peça, né? E aí de repente essa diferença, de repente, sei lá, esse ombro um pouquinho mais para trás, esse aqui um pouquinho mais para frente, essa mão apelando mais para cá, né? Já ia ajudar, com certeza, né? De repente a cabeça um pouquinho inclinada, o queixo um pouquinho para cima, né? Cara, tipo, né? Olha, vejam, olha que lindo, que sensacional. Né, alguma coisa que apelasse. Então, assim, eu achei a pose um pouco. Algo que passasse um pouco que ele tá vivo, né? Ele tá muito, vamos dizer assim, boneco, ele tá muito. Exatamente, né? Porque ele ficou olhando para frente. Tá tudo simétrico, né? Até o olhar tá essa pálpebra em relação a essa, né? Tá, ele ficou realmente. Né? É engraçado, porque esse elemento aqui tá muito bom, né? Uhum. Mas ajuda a contar a história, né? Essa palma da mão, isso. até a linha que ela conta, né? Ela acaba apontando aí para o centro da mensagem ali é muito interessante. Né, o olhar aqui do Goblin até tá um pouco, eu sinto que ele tá mais olhando para cá, assim. Mas ainda tá meio. Ainda dá uma sensação de que será que tá mesmo? Entendeu? Né? Mas, por exemplo, aqui já conseguiu dar uma simetria um pouco maior, né? Uhum. A leitura já fica bem diferente. Não sei se de repente até a perspectiva aqui que está ajudando, mas... Né, talvez uma torção um pouco maior de tronco, né? Aqui pelo menos tem esse lance. Querendo ou não, os dois acabam emoldurando aqui né, essa área central. O pé também tem essa leitura, se você pegar da ponta do pé, ela meio que emenda com o cavalo e aponta lá para o Papai Noel. Eles meio que cercam aqui, né? Então ficou maneiro isso daí. Né? Mas se tivesse essa simetria aqui, né, um pouco mais de apelo na pose, ficaria mais interessante. E assim, ainda acho também que aqui ficou um pouco... Tá melhor, mas está um pouco duro. Ainda vejo a coluna muito dura. Né? A perna aqui muito reta, talvez, não sei. Né? Me dá uma sensação de que ainda a pose ainda não chegou. Apesar de estar melhor do que essa, ainda não chegou. Eu gostei também, Hudson, a parte do trabalhinho que ele colocou ali o Goblin, né? O SSS, a gente consegue ver, né? Ali na orelhinha, a luz vindo de trás e iluminando, isso faz... Muito maneiro. Muito maneiro, né? De repente, sei lá, se tivesse mais curvo ainda aqui, né? Apelar um pouquinho mais para a coluna, né? Aí deslocaria um pouquinho o quadril aqui em relação a essa perna. Talvez aí já fosse o suficiente. Mas, ó, a sua imagem está linda, cara. É uma imagem linda. Assim, eu já diria que já é uma imagem profissional, inclusive. Né? Cara, tá muito bonito. Assim, são pequenos detalhes só, né? Gosto. Eu acho que, assim, foi mais o lance da pose, cara, porque todo o resto eu acho que já tá muito legal. Muito bom. Cara, olha os elementos que ele colocou, sabe? Como ele distribuiu. Pô, ficou muito maneiro, cara. Muito legal mesmo. Parabéns. Dos arranjos, a composição tá realmente...
Muito bom. Parabéns, Maravilhoso. Pedro. Fantástico. Então, a gente agora vai chegar ao primeiro colocado aqui do Challenge, vencedor do Challenge de Natal aqui da Celeiro. Então, vamos para... Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá para o vencedor aqui do nosso Challenge. E vamos lá, Felipe. Agora não conseguindo avançar. Agora vai. Foi. Foi, chegou. Então, vamos lá. Então, vencedor do nosso challenge é o Thiago Teixeira, meu xará, que fez uma imagem incrível, a imagem riquíssima em composição, riquíssima na leitura da imagem, de personagem, gesturing, a composição também, o trabalho que ele fez ali, colocando alguns efeitos, né, ali de composição, adicionando fumacinhas, e ficou muito fofo. E eu quero a opinião do Hudson, né? Então eu vou... O Hudson pode compartilhar sua tela aí, falar da imagem vencedora, que foi unânime, só lembrando que eu, o Hudson e o Rafa, a gente, cada um escolheu as suas imagens, e depois a gente se juntou mostrando as imagens, na ordem. A gente até montou a imagem de como a gente escolheria ali, e a gente começou a debater. E o primeiro colocado ele foi unânime, e eu só quero parabenizá-lo. Então, vamos lá, Hudson, pode compartilhar aí. Maravilha. Bom, primeiro de tudo aqui, parabéns ao Thiago Teixeira. E caramba, você foi um grande vencedor aí, cara, demais. Sensacional, sem palavras aqui para sua imagem. Todos os outros aí que foram premiados também tem, caramba, são imagens sensacionais, maravilhosas. E assim, só fazendo um breve parênteses aqui, a galera que de repente não foi premiada, tá? Ainda assim tiveram boas imagens. Então, assim, não ficar triste, sabe? Pegar isso daqui como experiência, né? E ir pra cima, ver onde essa galera aqui que ganhou acertou, né? E ficar ligado nos pontos positivos dele, porque o contest é isso, né, Savona? Se aproveitar mesmo, não só para tentar ganhar, mas aprender, né? Muito, né? E assim, e é isso aí. Vocês foram, cara, vocês interagindo entre vocês foi perfeito, sabe? Eu acho que com certeza vocês somaram muito entre vocês mesmos. E assim, e o Thiago, né? O Thiago Teixeira aqui, caramba, cara, deixa eu já compartilhar aqui minha tela. Cara, eu já gostaria de dizer aqui que a sua imagem está, assim, muito profissional. Tá muito bonito isso. Né, você deu toda uma atmosfera medieval, né? Você sente esse lance, né? Lá, as casinhas uma em volta da outra, como se fosse aqueles vilarejos, né? E pô, tem o lance do dragão, né? Que tem esse lance da fantasia medieval. Cara, um design aqui de cartoon muito bonito, né? Muito fofo mesmo. Vagalumes ali embaixo. Essa ideia do vagalume, cara, que ideia, né? Eu ouvindo, inclusive, o áudio, eu fiz questão de ouvir o áudio de todo mundo olhando a imagem. Eu também fiz a mesma coisa. Né? E, cara, muito legal. Você foi falando assim, caramba, eu fui me encantando com a imagem, sabe? E, em termos técnicos, né? Ela tá muito bonita, cara. Você cuidou bem, né? Você vê a diferença de especular, né, entre os elementos, você consegue notar a diferença. Trabalhou muito bem o Roughness, né, que é o mapa que controla essa variação de especular, tá muito bem. Isso. O look dev, né, assim, todo o visual ali, dentro do próprio personagem, ele tem variações ali, né, que conta uma história. Então você não vê o personagem chapado com uma cor só, você vai ver, independente da iluminação que acaba criando o sombreamento, que acaba dando esse volume, mas você consegue ver, né, a variação de tonalidade ali dentro. Eu achei muito interessante mesmo. Não, ficou muito legal. Você vê que, por exemplo, é uma pose relativamente simétrica, né? Você vê aqui pelos dois bracinhos, mas assim, aquele lance dele tá triste e tal, mas, por exemplo, o olhar, né, já tira um pouco, né? Você tem a diferença aqui do ângulo, né, em relação às patinhas para acomodar que essa aqui tá mais retinha. As asinhas também, né, que dá uma simetria. As asinhas. Então, assim, é aquela pose simétrica, mas que, né, você consegue ali, beleza, não, tá de boa, né? Tem algo aqui quebrando isso, inclusive a própria pose do rabo,
né? Cara, o estilo do cartoon que você usou é muito legal, né? O Papai Noel ficou divertidíssimo, né? Tem um lancezinho até me parece meio que Mario, né? Um lance meio que marcando a expressão um dele ali, o lancezinho grito, videogame, né? muito legal, né? Até a própria, por exemplo, você sente a pose um tanto quanto durinha aqui, mas combina com esse design, né? Combina. Então, assim, cara, tá muito maneiro, né? A própria casa, né? Tem esse lance dela ser A iluminação tá muito boa, essa as iluminação aí cores. noturna ficou muito boa mesmo. O lance que assim, a gente chegou a comentar aqui, ó, desse tamanho, você consegue até sentir um pouco da presença das estrelinhas aqui, né? O que esse céu nublado aqui, ele torna a coisa um pouquinho mais, digamos assim, menos feliz, vamos dizer assim. Menos feliz, mas, querendo ou não... Dentro da pegada medieval, né? Aquela coisa pega medieval. Mas, assim, aqui tem também um elemento que remete à tristeza, né? Que ele tá meio triste do Papai Noel ter ficado bravo com ele lá, dele ter estragado ali a chaminé. O lance das casinhas lá no fundo também, né, Hudson? Caramba, faz aquele... E assim, você emoldurou, né, lá, faz um, né, ó. E olha como é que o telhado dessa casa acompanha meio que a curvatura que faria naturalmente aqui atrás. Né? Então, cara, ele conseguiu dar uma continuidade do primeiro plano em relação ao plano lá de trás, né? Que composição inteligente, né? Né? Aqui desfocado, esse lens blur. Cara, tá muito... Essa ideia do pisca-pisca, seus vagalumes, sabe? Então, assim, deu todo um lance bem criativo, né? Bem criativo mesmo, assim. Muito maneiro. O Papai Noel, o chapeuzinho dele tem uma mistura com um elmo, né? Um elmo até aí, viking. Foi uma ótima execução em relação à criatividade, né? Os aspectos que a gente tá vendo. A fidelidade ao tema que a gente analisou. Sim. E a execução técnica, né? Que a execução técnica ficou maravilhoso. Tá maravilhoso, né? O lance, assim, ele escolheu um designzinho meio Mario World, assim. Né, você percebe isso claramente aqui no personagem. E é engraçado que o dragão, ele também ficou meio Yoshi, né? Segue tudo a mesma lógica, assim. Cara, muito maneiro, sabe? Colocou as cores, cara, os elementos aqui. Caramba, muito legal. Parabéns de verdade, Thiago. Eu não tenho muito que acrescentar na sua imagem, não, sabe? Eu acho que eu já falei tudo que eu poderia falar. Eu só tenho mesmo aqui que parabenizar você. E você, cara, já é de fato, realmente um profissional, né? Um cara, um artista capaz de fazer imagens realmente muito bonitas. Parabéns, de verdade. É isso. Só relembrando que eu não comentei lá do segundo colocado. Segundo colocado leva a tablet da Ruion mais o curso. E o primeiro lugar, que foi o Thiago Teixeira, vai levar a tablet, vai levar o curso, né, o combo do curso volume 1 e 2, e vai ganhar a mentoria, né, comigo para 2019 agora, e que vai ser fantástica também. E assim, eu quero agradecer a todos os participantes do challenge, né? Não fiquem tristes, como o Hudson falou. Peguem isso como experiência. Vocês fizeram imagens incríveis, só que quando a gente pega para analisar e compara alguns aspectos, a gente tem que ser bem profissional em relação a isso e analisar. Teve muita gente que fez composições muito boas, mas a execução técnica no final não estava tão legal, outros, né, a iluminação não foi tão legal, outros iluminaram melhor, mas enfim, tem essa questão. Então a gente sentou, a gente teve as nossas divergências ali em relação e a gente chegou a esse resultado. E fantástico, vocês estão de parabéns, né? E os vencedores me procurem em box, que a gente vai resolver a parte da premiação. E Felipe, eu quero agradecer a você, meu amigo. Quero agradecer também o Rafa, ele não está presente aqui, é o aniversário dele, dá parabéns a ele. E pelo apoio aí de vocês aí, a força. E saber que poder contar com um amigo desse assim é show de bola aí. E assim, foi fantástico essa experiência de live também, né? Essa volta da Celeiro, tão esperada já há mais de ano. E abrindo com um challenge desse, com a qualidade dessa, de profissionais aí, estudantes, né? Que
estão aí empolgados. Foi muito legal fazer a live, né? Você vê, ter contato direto, porque uma coisa é você estar ali postando no grupo, outra coisa é você estar lá vendo as pessoas e escutando a voz delas e interagindo. Isso foi uma experiência incrível para mim também. E é isso, e agora é comemorar, não esquecendo que o Hudson e o Rafa vai liberar, né? Eles vão liberar o feedback para todos os outros participantes, né? A gente fez agora esses daqui, com o Hudson aqui, então vai ter o feedback do Rafa e do Hudson, de todos, no caso do Hudson, todos os outros participantes aí, né? Esses que entregaram, né? Dos que entregaram, tá? Então tá todo mundo que entregou, ele vai dar uma analisada ali, é um feedback legal. E aproveita, então, muito feliz, né, de a gente chegar já no finalzinho do ano. Amanhã é véspera de Natal, né? Então, a gente concluir isso aqui, esse projeto. E é isso, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Hudson, Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado. E muito sucesso, que 2019 seja um ano repleto aí de estudos e evolução. Então, galera, um abração e a gente se vê em breve. Valeu, gente. Valeu, gente. É isso aí. Ó, só lembrando aí que para essa galera aí que não chegou na premiação, né, tenta só lembrar, né, de que, por exemplo, esses 5 primeiros aí, tem gente aí que, inclusive, já tem bastante experiência. Então, assim, vai nessa pegada, sabe? Não, sabe? Você tem que converter tudo isso daí para empolgação. Então, gente, beleza. Obrigado, Savona. Obrigado mais uma vez aí por você ter me convidado, né? Ter feito parte aí, né, desse comitê aí de julgamento, né? Junto com o Rafa, né? Vocês dois que são parceiros há muito tempo. E, bom, Feliz Natal aí para todo mundo, né? Bom fim de ano. Espero que todo mundo aí que foi premiado e que teve a oportunidade de participar do Challenge, né, tenha um novo ano aí com muito mais estudos, com muito mais sucesso e com muito mais imagens e 3D na vida. Então, valeu e até a próxima. Valeu, Hudson. Abração. Valeu. Até mais. Tchau.